Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a célebre e fabulosa fadista, o seu percurso incrível e as viagens e o trabalho e os prémios é conhecido. Agora, hoje vamos saber o que lê a caminho. Antes disso, algumas curiosidades que consegui descobrir. Acho muito giro, quando estás na estrada, fazes sempre questão de jantar com a tua comitiva, quer haja concerto, quer não haja. Sim. Têm sempre que jantar juntos. Confere? Confere. Que giro! Almoçar é assim mais livre, mas jantar tento sempre que isso seja um momento de encontro e porque nós não estamos só ali a fazer passar os dias e a tocar em cima do palco, nós estamos ali a conviver uns com os outros e eu acho que é uma coisa que eu gosto, mas que eu acho que eles também gostam, portanto acaba por ser sempre um momento de partilha e de encontro e de... É quase familiar, não é? Eu faço isto nas não famílias. É quase, é familiar, até eu janto mais vezes com a minha banda do que com os meus pais, não é? Pois, é a tua vida. Por isso, saber deles são momentos muito importantes para nos conseguirmos abstrair da ideia daquela exigência que também me caracteriza de alguma maneira no palco e que nos cinge muito à ideia da música e do que vai acontecer em palco. E temos tempo para olhar uns para os outros noutras perspectivas, saber como é que vai a vida, saber o que E conseguem não falar de trabalho, conseguem descontrair. Sim, eu acho que o trabalho nós também temos outra questão, que é o nosso trabalho funde-se muito com a nossa própria vida, portanto não existe essa ideia muito como é que se diz, com muita fronteira de o que é trabalho, o que é que não é. É uma ideia, às vezes falamos de música, de inspirações, de coisas que estamos a ler, de coisas que estamos a fazer. É importante. Boa, é muito giro, acho muito giro. És a mais nova de 4 irmãos, viveu num Algarve e a Carminha ainda em casa sonhava para ir para a escola. A tua mãe queria prolongar o bebê em casa, tu quase que pedias como presente de Natal para ir para a escola e uma vez a tua mãe zangou-se e disse: acabou, para a próxima vais para a escola. E tu ficaste radiante e disseste: já posso. É verdade. Mas já deixa. Coitadinha, ainda me mudou quando soube isso. Mas a verdade é que foi um momento muito agora mais velha percebo que tenha sido um momento também difícil para a minha mãe, não é? Porque largar o bebê não é só isso, é que a minha mãe vivia em Lisboa, não é? Nós vivíamos todos em Lisboa e mudámos todos para o Algarve. E a minha mãe ficou de repente muito sozinha, não é? O meu pai foi porque foi trabalhar, portanto tinha a ocupação dele, e a minha mãe de repente viu-se sozinha, sem a sua rotina, sem os seus amigos, sem aquilo que a preenchia, não é? E eu era o bebê ali com 2 anos e meio quando me mudei para lá, portanto isto foi aos 3 anos, a minha mãe continuava a querer manter-me ali em casa. Há uma fotografia linda que sou eu no primeiro dia de aulas, que sou toda contente com a mochila às costas. Achievement. Lembro-me perfeitamente do momento em que a minha mãe me foi mostrar com os meus irmãos à escola, ou seja, uns dias antes do primeiro dia de escola, houve uma visita e então eu fui ver as casas de banho, a sala, não sei o quê. Uau. Bem, aquilo foi mesmo, eu nunca mais me esqueci, eu tinha 3 anos, portanto eu tenho memórias muito antigas. Que giro. A minha primeira memória é para aí com 2 anos e meio, porque coincide, a minha primeira memória é do meu avô paterno e ele morreu quando eu tinha 2 anos e meio. Portanto, lembras-te dele? Eu lembro-me dele, é a minha primeira máximo. memória. Lembro-me perfeitamente dele descer as escadas da casa da minha avó e eu estar cá em baixo sentada no chão e de olhar para ele e vê-lo todo bem arranjado. E lembro-me de pensar, isto aqui é um bocadinho estranho, mas não sei se é verdade, mas eu acho que ninguém me contou isto, não é aquela memória que alguém te contou. Sim. Porque lembro-me de pensar, mas onde é que ele vai? Todo bonito e vai-me deixar um misto de... Onde é que tu vais? O meu avô não te vais embora. Era assim uma ideia de solidão, porque ele ia tão bonito, todo arranjado. E tu não foste convidada. Provavelmente ele ia-se embora, sim. Eu não fui convidada, ele foi-se embora. E essa memória é a minha primeira memória do meu avô Inácio. Foi uma memória muito, muito bonita. E essa da escola, sem dúvida nenhuma, que nunca mais me esqueci. Claro. Eu acho também, não sei, mas para mim falo, o último bebê, tu eras o último bebê dos 4. A mãe também quer prolongar ali a bebezice. Eu tive também o 3º filho, eu tenho 3 rapazes, o terceiro ficou mais tempo em casa. Os outros foram para o berçário aos 5 meses. Eu é que chorava, eles nem perceberam. Eu é que chorava todos os dias e depois só chorava à segunda-feira.
E o Matias, o mais pequenino, prolonguei-o em casa. Era o último bebé também. É os miminhos. É. Outra memória tua, a ver se te lembras desta. Carnaval, a tua mãe, que eu acho isto o máximo, a tua mãe é que fazia as roupas e as maquilhagens e tudo, tu ias de palhaço, incrível. Linda. E depois viste a tua e estavas radiante. Estava. Fotografias com a Carminho felicíssima e depois viste a tua vizinha de baixo. A Michelle. Ou dama antiga ou... Estava de princesa com aquelas varinhas que tem uma estrela na ponta cheia de fitas. E eu, quando pus os olhos nela, eu fiquei... Afinal isto existe e eu estou vestida de palhaço. Ela estava na primeira vestido comprado. Ai meu Deus, eu chorei tanto. Cheguei cá abaixo, porque era uma escada aquelas escadas do... Eu vi no Algarve aqueles aldeamentos. E são aldeamentos que estão vazios no inverno. É uma coisa... Éramos as únicas duas ok. famílias Viviam mesmo no lá. inverno. Aliás, a Michelle uma vez atirou-me para a piscina. Eu tinha para aí 3 anos. E sabias nadar? Eu tinha aprendido a boiar no verão passado. Nesse verão tinha aprendido a boiar e salvei-me por causa disso, porque é daquelas piscinas no meio do aldeamento, começaram a ouvir gritos e alguém foi à janela que dá para a piscina, assim, uma daquelas piscinas que são comuns a todos os prédios. E alguém viu uma criancinha de 3 Era a anos mãe da boiar. Michelle, porque só havia 2 E a famílias. Michelle tinha que idade? A Michelle tinha tipo mais 2 anos que eu, coitada, também não. E eu a boiar assim na piscina. Ai, que horror. E salvei-me porque, portanto, aconselho vivamente a que todos os pais ensinem os bebés a boiar, porque a mim salvou-me. Eu lembro perfeitamente de estar a aprender a boiar. É outra memória. Se calhar ela tirou-me para a piscina com 4. E, portanto, eu tinha 4. E nesse verão passado, tanto com 3 e pouco, a minha mãe ensinou-me a boiar. E tu agora tens um filho com quase 3. Quando se ouvir esta conversa já fez 3. Vais ensiná-lo a boiar. Já estou a ensinar a boiar. Pois, pânico. Mas é uma ótima dica que fica E então aqui. ela apareceu de princesa e eu quando cheguei, quando desci a escada toda, já cá em baixo já vinha toda borrada. A pintura de palhaço já estava toda desfeita. O teu irmão eu saquei esta informação toda pelos teus irmãos e o teu irmão contava isso, que era uma fotografia dela radiante e outra fotografia dela com a Toda tinta chorosa. toda. Mas a minha mãe realmente é fantástica nisso e eu herdei um bocadinho isso, que é a ideia de construir esse imaginário. Nós é que construímos os fatos. Lá em casa toda a gente faz os fatos de carnaval. Este ano fiz o fato de... A minha cunhada ajudou-me, umas cartolinas com 2 tubarões enfiados em cada braço e depois eu cozi uns dentes a um capucho de uma camisola dele cinzenta com gengiva e tudo, assim, com uma gengiva vermelha. Mas é facílimo. E depois jeito. Eu não tenho jeito nenhum. Eu nem tento. Coitados dos meus filhos, desculpem meus amores, mas não tenho jeito nenhum, não tento. E a minha mãe também não nos fazia, portanto, se calhar tem hereditário o jeito. Não, eu acho que essas coisas depois também se aprendem a fazer pelos nossos pais, não é? E repetes a história? Repete-se um bocadinho a história. Sim. Das memórias que tens boas. Olha, e outra história, pronto, o teu presente de Natal tinha que ser o maior, nem que fosse uma caixa maior com o presente pequeno lá dentro. Isto no pré-natal, não é? Quando os presentes estavam na árvore. Tinha, senão ficava já. É mesmo a filha mais nova, mimada. E os meus irmãos amorosos tinham imensa paciência. Até uma certa altura tinham imensa paciência. Lembras-te quando é que descobriste a leitura? Quando é que começaste a ler? Eu acho que, de alguma maneira, as pessoas não sei se lembram. Eu não me lembro quando é que comecei a ler. Eu lembro-me que a minha irmã lia muito, ainda hoje. Ela lê. Ela e a minha mãe, furiosamente, livros. Eu não conseguia, eu irritava-me imenso porque eu dormi muitos anos no mesmo quarto que ela. E ela estava sempre com a luz acesa. Era uma chatice, porque ela estava sempre a ler. E eu fiquei sempre a achar que lia pouco, porque ela lia tanto. Ela lia tanto que eu lia sempre pouco. Portanto, mas são estas ideias de leitura que presentes em casa que acabam por não te conseguir. Não consegues definir quando é que isso começou. E acredito que os meus pais tinham muitos livros também infantis em casa. Lembro-me da biblioteca da minha avó, aqui em Lisboa, porque nós vivíamos no Algarve e quando vínhamos, essa de onde o meu avô era na curva da escada e tinha uma data de livros da Agatha Christie. Condessa de Seguro, provavelmente. A Condessa de Seguro. Portanto, houve muitas coisas, mulherzinhas, que eu li também por influência da minha irmã, sobretudo. Um bom exemplo. Autor favorito? Tens fases? Eu acho que é uma pergunta muito difícil e muito ingrata, não é? Porque se calhar as pessoas gostam de
de um autor que os apaixona tanto que conseguem sempre defini-lo. Mas para mmim não. Eu gosto de falar dos últimos que me têm... Sim, até porque é por fases. E aquilo que descobres, depois já há coisas que até te esqueces das emoções que sentiste com autores que conheceste. E, ultimamente tenho lido Flaubert e Kafka, que têm sido os últimos dois autores. E também o Joseph Conrad, que foi o último livro que eu li, um dos últimos que vamos falar hoje nele. Vamos. Sim. É a Mocidade, não é? É a Mocidade, sim. Sim, vamos falar nesse. Tu trouxeste como um dos teus assim, especiais. E tu aproveitas sempre para ler quando estás em viagem. E disseste isso no avião e no carro. Não enjoas no carro, fiquei cheia de inveja. Não consigo ler no carro. No carro assim pequeno, tipo 5 lugares, enjoo. Mas quando é carrinha, turbus, não sei o que, onde nós andamos, consigo ler. Não sei, tem mais espaço. Agora estou a ficar enjoada. Estou a imaginar-me a ler. Então vamos sair da carrinha, pés na terra. Mas gosto de ler sobretudo em viagem porque são períodos de tempo bastante mais compridos. A verdade é que estavas-me a falar disso. O meu maior desgosto é não ter feito a literatura. Que era a minha... O curso superior? Sim. O meu também. Ainda hoje... Que engraçado. Mas eu fui mal aconselhada. Não fiz. Não fizeste. O curso de comunicação. Também eu fiz publicidade. E é a coisa que eu não me arrependo de nada na minha vida. Acho que tudo o que aconteceu na minha vida foi brilhante e foi para um bem maior sempre. Eu acho sempre que isso traz movimento, traz dinâmica, as coisas boas e as coisas más, sobretudo, trazem coisas muito boas depois. Depende da maneira da perspectiva com que se olha, naturalmente, que há coisas que são. Agora, aquela que me arrependo é essa, é de eu não ter feito literatura, porque é uma paixão que eu tenho e gostava ainda de a ter desenvolvido mais, porque eu acho que a formação, ter um professor, Então, há alturas em que eu tenho tutores que me vão aconselhando livros e que vamos conversando e não sei o quê. Mas amigos que sabem ou amigos procuras... que sabem ou já... houve uma altura que me aconselhei imenso com a Leonor Xavier. Sabes quem é a Leonor Xavier? Sim. Que infelizmente já não está entre nós, mas que era uma grande amiga e que me ia aconselhando, lê isto, lê aquilo, não sei o quê. Porque a mim afligia-me um bocado a ideia de... Não era do contexto. Eu acho que as obras e os artistas, as obras estão intrinsecamente ligadas ao seu contexto. Um livro pode ser muito bonito, mas ele pode ser ainda mais profundamente inspirador se estivermos conscientes do seu contexto, do seu autor, daquilo que o liga ao seu tempo e tudo isso são coisas que muitas vezes nós não temos acesso assim imediatamente. Por mais internet que haja, há informação. Então nos livros, não sei se sentes isso, mas a literatura não tem aquele nível profundo e acessível de informação na internet disponível que nós cheguemos lá, não sei o quê, até porque os livros não estão disponíveis na internet, nós temos que os comprar, ainda bem. É ótimo, ao contrário da música, mas é uma coisa que sinto um default na minha formação e que tento procurar preencher de alguma maneira. Sim, sabes que eu tentei, eu na altura foi por maus conselhos e hoje em dia há mais informação, mas também és nova quando tens que escolher. Mas a mim o que me disseram foi: se fores para a literatura, ou és professora ou és tradutora. E eu na altura pensei, não quero ser nem uma coisa nem outra. E então fui para comunicação, como tu. E tenho imensa pena, ainda tentei fazer um curso online, até à licenciatura mesmo, em literatura. Só que depois era pós-laboral, tenho 3 filhos, não consigo. Eu também já tentei fazer isso e depois não dava, porque já também não me queria frustrar ao ponto de não cumprir, porque os meus horários também são muito agressivos. Então o que eu te aconselho é uma tutoria privada, alguém que tu gostas, que conheças, não sei o quê, e que se façam conversas, não é? Mesmo online, conversas sobre os livros, sobre os autores. Aprendi imenso ultimamente. Giro, sabes que, enfim, agora parece que me vou gabar, mas não é honesto, até porque o mérito não é meu, o mérito é dos meus convidados. Eu tenho tido isso neste podcast. Eu tenho aprendido imenso. Já não sou a leitora que eu era, tenho descoberto a literatura, tenho descoberto autores tão interessantes. Isto para te dizer que este podcast tem feito isso. Porque tens aqui gregos e troianos, tem pessoas que me falam de meditação, que já não é a minha zona, mas tenho também quem me fale de banda desenhada e é muito giro, tens de tudo. E aprendi imenso, portanto, sou suspeita, mas recomendo-te este podcast. Eu acho que todos eu acho também todos os... Há aquela célebre frase do
A vida é curta demais para ler maus livros, não é? Ou para beber maus vinhos. Eu, como sou mais dos livros, na verdade, acho que isso sempre me condicionou imenso. Eu às vezes prefiro não ler, porque sinto que estou a perder tempo, não sei explicar. É uma ideia um bocadinho sôfrega e FOMO de viver, mas de alguma maneira também aquilo que eu faço, a minha atividade, é muito condicionada pela arte dos outros. Eu sou muito inspirada pela arte dos outros, pelos outros artistas. Portanto, a arte dos outros contamina pela positiva e muitas vezes já também pela negativa aquilo que eu faço. Então não é que seja por precaução, é mesmo por, não sei, por necessidade. Sinto a vontade de procurar a coisa certa a ler, e coisas que me inspirem, coisas que me desenvolvam e o pensamento para outros caminhos, e que não fiquem cingidos àquele momento daquele livro. O livro não é uma casa, o livro é uma porta. E portanto eu não entro naquela casa, eu atravesso pela porta para chegar a outros caminhos, percebes? E então, por isso é que sinto tanta necessidade também de ter as pessoas certas ao meu lado também, para nos aconselharmos e para trocarmos essas ideias e tudo mais. Isso é ótimo, isso faz todo o sentido e é uma boa imagem. E tu adoras poesia, é o teu género literário favorito. É. Jantarias com a Sofia de Melbrenner, claro. Caramba, pois, olha, nem sei. Eu acho que é uma mulher que me fascina profundamente. É uma mulher que me... Para já, porque há aquela questão foi quase que nós podíamos conhecer, estás a ver? Foi por pouco. Não é aquela ideia do Camões, não é? Que... Sim, não chegavas lá. Não chego lá, nem sei que língua é que ele falava exatamente, eu nem ia perceber nada do que ele estava a dizer. Ela era tão... Pelas coisas todas que já pesquisei, que vi sobre ela, porque depois é uma personagem que me fascina muito, então que eu procuro, pelos filhos, pela ideia desta poesia que pairava numa casa, não é? Em espaços específicos, a praia, a casa, o campo, a Grécia. Ela era muito geográfica, a ideia de que nós conseguimos ter acesso, é uma ideia ilusória, não é? Mas que temos quase acesso ao universo dela através de muita coisa que ela nos foi deixando antever, ou não é antever, é ver. Sim, imaginar. Conhecer, imaginar como sendo a casa dela, a praia da Granja, a ideia de que ela viajou muitas vezes à Grécia, de que a Grécia lhe tenha dado. Portanto, nós lemos os poemas e as coisas, tu de repente estás perante o artista, mas também perante a pessoa, não é só aquela coisa muito distante. Parece-nos que está muito próxima. Então, acessível, a ideia de jantar com ela parece-me uma ideia feliz, porque iríamos poder conversar sobre essas coisas. Eu iria estar a perguntar-lhe imensas coisas sobre não só uma ideia muito, muito metafísica e poética, porque aí é mais inacessível chegar ao artista, ao poeta, mas de repente sobre... Como é que é a maresia a correr os móveis na praia, na casa da Granja? É que devia ser uma chatice, não é? E a manutenção da casa é uma chatice e tal. E não sei se isto lhe interessaria. Talvez não, mas que conchas é que ela gostava de apanhar, essas coisas. A minha avó Terezinha, que é a mãe da minha mãe, é uma colecionadora de conchas, não sei, deve estar num Guinness, porque ela tem búzios gigantes, depois pessoas que lhe trouxeram da África, e todas as vezes que eu fui à praia com a minha avó, ela hoje em dia tem 102 anos. Uau, portanto, ela já não... que privilégio ainda teres a avó, como assim? Ela ainda já não vai à praia, mas eu durante muitos anos ia à praia com ela, e ela acordava cedíssimo, às 6 da manhã, e fazia sempre um passeio pela praia, e nós, quando conseguíamos acordar... que às tantas não era fácil, era a coisa mais bonita e das coisas que mais me faz feliz recordar são os passeios com ela a apanhar conchas e a forma como ela nos explicava as conchas e as pérolas e como ela escolhia, como é que ela escolhia as conchas. E isso faz-me imenso, a Sofia de Melbrenner faz-me sempre lembrar a minha avó também por causa disso. Porque não sei se ela... Eu acho que ela apanhava conchas. Tenho a certeza. E irias perguntar-lhe isso no jantar. Como é que ela apanhava? Como é que é o critério, não é? Ainda tens os seus descendentes, podes perguntar só por curiosidade. A Sofia apanhava conchas. Que máximo. E tu apanhavas para a tua avó também, claro. E eu comecei a apanhar, porque lá está, esta coisa familiar do que é que tu aprendes com os outros. É o amor aprende-se.
O amor aprende-se, não tenho dúvida nenhuma disso. Amar não é assim tão. Eu acho que o amor é muito natural, é muito humano, mas a forma como se ama, eu acho que se aprende, e há pessoas que às vezes têm mais dificuldade em conectar-se umas com as outras, não é porque sejam más pessoas, nem por nada, mas muitas vezes não aprenderam o gesto do amor. O amor está lá, mas há também o gesto, que é o que liga ao outro, e eu tenho um privilégio enorme, porque tive pessoas à minha volta que me ensinaram esses gestos. São gestos que depois se traduzem num sentimento muito profundo. Por exemplo, olha, eu levo sempre o meu filho para viajar comigo, tento levá-lo o mais possível, mas, por exemplo, a última viagem que fiz ele não pôde vir, ele ainda é muito pequeno para perceber o tempo, e eu comecei a puxar pela cabeça e lembrei-me, sei lá, de coisas que a minha mãe fazia, de cartas, de post-its, de coisas que ela ia deixando. Então fiz uma casa de cartolina com várias janelas, segundo os dias que eu ia estar fora, que ele ia abrindo uma janela todos os dias, e fui deixando lá dentro umas mensagens e uns desenhos e umas coisas, e aquilo ajudou, porque só mais ou menos aos 6 anos é que eles começam a ter noção temporal, a perceber a ideia não só do tempo que ia esperar até eu voltar, que é um gesto calendário quase, mas que eu me lembrava sempre dele, de que eu gostava dele, de que eu gosto dele, não é? Porque eu dizia, eu gosto muito de ti, todos os dias ele ia ouvindo isso, portanto, mesmo eu não estando presente, e estas comunicações hoje em dia são um bocado confusas para crianças tão pequenas, tipo, ver-me num vídeo, não sei o quê, eles ficam sempre um bocado perturbados, pelo menos é a experiência que eu tenho. Então preferi deixar uma coisa mais difícil, é palpável, mas também não é tão real, não é aquela coisa da imagem da pessoa sempre, o telefone e a voz, mas havia uma presença de qualquer maneira. Isso é muito giro, e é uma frase maravilhosa que disseste: o amor aprende-se, porque isso no fundo resume muita coisa, não é? Às vezes, se um pai é frio para os filhos, se fores a ver, se calhar o avô, o pai dele foi frio para ele, e é sem querer, não quer dizer que ele não goste dos filhos, mas não aprendeu o amor, não aprendeu a mostrá-lo. Pelo menos nesse momento, ou nesse tipo de relação, não é? Sim, o amor aprende-se, adoro a frase, muito bem. E tu tens uma paixão pela água, por exemplo, o Joseph Conrad, com a Mocidade, o livro que tu disseste que adoraste, há muito aqui relação, são histórias aquáticas, e esse filme Yul Brynner também tinha a sua paixão pelo mar, não é? Mocidade, do Joseph Conrad, vamos lá. São 3 textos que dominam o elemento aquático: a Mocidade, o Parceiro Secreto e a Laguna. Sim. E tu leste os 3 ou só a Mocidade? Ainda só li a Mocidade. E conta-me, então, fala no mar. Mais do que mar, esse livro marcou-me por esta ideia tempo e da maturidade, e da forma como uma pessoa também tem assim uns projetos e uma fantasia sobre aquilo que vai ser. E o livro acaba com há várias vezes a repetição dessa ideia do mocidade, porque há sempre o lado mais maduro a dizer. Há outro livro também que li ao mesmo tempo, mais ou menos, muito relacionado com essa ideia, que é o The Butcher's Crossing, que é do John Williams. Sim, que escreveu o Stoner e o Augustus. Sim. Exatamente, e que aliás o Stoner é um livro maravilhoso. Mas esse The Butcher's Crossing é também esta ideia tem exatamente a mesma ideia da mocidade, a ideia de vamos conseguir coisas incríveis e coisas que são feitos, vamos fazer uma enorme caçada dos búfalos todos e conseguir as peles e conseguir uma data de ficarmos ricos, e depois aquilo tudo é uma grande empreitada e no fim acaba-se sem nada e de uma maneira bastante... e há sempre lá alguém que te diz cuidado com a mocidade, porque essa não é, eu adoro a mocidade, adoro a juventude, acho que, mas interessou-me essa ideia de maturidade e da ideia de nós conseguirmos olhar para trás e pensar que as coisas que não aconteceram como nós quisemos, muitas vezes fazem-nos frustrar ou sofrer, ou então perceber que há um outro sentido que nós não sabíamos que vem aí, que está para vir e que vem com a maturidade, que vem com uma ideia de experiência, de empirismo, de vivência, que pronto, é esse contraste
que me diz respeito porque eu senti, estás a ver? É uma ideia, eu gosto imenso do livro porque eu revi-me, eu revejo-me na noção dos personagens, mas não é só por isso que eu gosto destes livros. Acho que são livros que falam muito sobre a literatura destes autores e sobre a própria literatura, não é? É uma ideia de construção literária também muito interessante, da repetição, a ideia de um movimento musical que existe no livro todo, constante. Cada vez que vem a mocidade, parece que há sempre uma ideia que vem crescendo, até que há um corte com esse banho de água fria de dizer: mas onde é que tu vais? Calma. Eu adoro esta questão das analepse e prolepse, da ideia do livro estar sempre a mexer-se no tempo, porque nós estamos a ouvir uma história num determinado tempo, mas eles estão no bar a contar essa história. Portanto, eles estão a contar uma história que já aconteceu. E é tão fluido, é tão bem escrito, é tão delicioso esta ideia de que tu estás sempre a viajar no tempo, mas nunca te perdes, nunca te sentes longe do personagem, percebes? Estás sempre... É um livro fantástico. Ele usa aqui a analogia Vádka, que é da fúria do mar, não é? Sim. O marinheiro. Trabalhou num barco, teve. Ele trabalhou mesmo num barco, o próprio autor. Um barco, foi capitão, depois de chumbar várias vezes no exame de capitão, lá conseguiu. E conseguiu a nacionalidade britânica. Ele tem origem polonesa, o Joseph Conrad, que se chama Joseph Theodor Nalex Korzeniowski. É assim que ele se chama? É assim que ele se chama. Mas para o nome artístico, Joseph Conrad. Ok. E agir porque, pronto, ele foi então, também na verdade era para fugir, para não ir para a guerra, portanto, era para evitar o serviço militar russo, até porque o pai dele foi preso. Mudou o apelido. Mudou o apelido, sim, e foi capitão de um barco para fugir ao serviço militar. E depois ele fez amizade com o filósofo e historiador e matemático, o Bertrand Russell, e ficaram tão amigos que o Bertrand Russell deu o nome Conrad a um filho, em homenagem ao amigo. Uau. É giro, eu adoro estas curiosidades. E ele também teve uma grande tempestade no barco. Do barco, foi, sim, e escreveu sobre sim. isso. E escreveu sobre essa tempestade que aconteceu com o barco dele. Ok. Ele teve uma vida dura, ele ficou órfão, de pai e mãe em 4 anos de diferença, e o pai tinha sido preso porque, pronto, tinha atividades contra os ocupantes russos, não é? Então fez-se uma vida dura, e depois o tio lá o deixou estudar para ser marinheiro. E conseguiu, e pronto, e depois tem obra feita. Mas é giro, porque este nasceu no século XIX, e temos outro livro do século XIX também. Parece que tens assim um fraquinho, ou foi coincidência? Tenho um fraquinho. Não é? Então vamos ao próximo. A Lenda de São Julião Hospitaleiro, do Flaubert. Olha, esse é um daqueles livros que eu comecei a ler também por conversas comigo e trocas de ideias. O Flaubert é um autor que eu conheço pouco, que eu conhecia pouco, e depois comecei a ler alguns dos livros dele, sobretudo comecei a Madame Bovary, que é fantástico, e A Lenda de São Julião Hospitaleiro, que vem também num livro com 3 contos, e Uma Alma Simples, que é o primeiro. Depois comecei a ler, sugerido pelo Humberto, esse meu amigo, Humberto Brito, que é um professor fantástico de literatura. Um dos mentores que escolheste, lá está. É verdade. O Humberto deu-me para ler a correspondência dele com a Colette, que era eu acho que era a namorada dele, com quem ele trocou imensas cartas e falava, e fez este de Uma Alma Simples dedicado a ela, e falava muito sobre aquilo que estava a escrever. Portanto, fui aprendendo, não só. Foi muito prazeroso ler o conto e ler a Madame Bovary e tudo, mas sobretudo foi muito, muito interessante ler as cartas e perceber o que é que estava a passar naquela geração e naquele momento, porque o Flaubert foi bastante indicado como um autor realista, não é? E ele não se considerava assim, ele considerava-se um autor que estava a escrever sobre literatura e que estava a criar enigmas dentro daquilo que... Eu estou a falar disto de uma forma muito, muito vernácula, muito prosaica, não é? Não sou académica, obviamente, como deves calcular, mas uma ideia de criar, falar sobre a sua própria técnica literária através das personagens que fazia e das histórias que criava. Portanto, o São Julião Hospitaleiro é ele a escrever sobre ele a escrever. Mas não é inspirado num vitral que ele viu numa igreja? Só que esse vitral é um vitral que é engraçado, porque há uma parte da história engraçada, que é ele
pediu ao seu editor para colocar uma ilustração desse vitral no livro, antes do conto. E eles, isso é muito caro, estás a ver? Aquela coisa muito tradicional dos editores. Isso é... Olha, isto está duro desde o século XIX. Isto vem antes, de certeza, desde que há editores, na verdade, deve ser mais ou menos isso. Então que era muito caro, não sei o quê, mas porque é que queres pôr? Não sei o que mais. Porque eu acho que aquele vitral é sobre o São Julião, mas não tem nada a ver com o conto que eu estou a escrever. Porque aquilo não é uma descrição do vitral. E é exatamente isso, essa pista que eu quero deixar às pessoas. É que isto não é sobre o São Julião. Isto é o São Julião. E eu fui inspirada nesse vitral, mas a descrição da vida do São Julião que está no vitral não corresponde àquilo que eu vou escrever. E então eu quero deixar isso, essa pista para as pessoas. E eles não editaram isso assim. Então ele acaba por escrever que isto é referente ao vitral, não sei o que, e mais tarde até deve ter sido editado com o vitral, ilustrado nos livros. Sim, o Amadeu Sousa Cardoso copiou o vitral e depois houve uma exposição na Gulbenkian. Então, a propósito dessa exposição, recuperaram a obra do Amadeu. E então esse livro é fantástico. Eu tenho esse pronto, com as ilustrações. Com as ilustrações do Amadeu, que estavam perdidas numa biblioteca no Porto, numa livraria no Porto, perdidas, e houve alguém que descobriu aquilo e comprou já há uns anos, não é? Há muitos anos, mas era assim uma compilação de desenhos sobre a lenda do São Julião Hospitaleiro. Mas esses desenhos do Amadeu Sousa Cardoso, eu tenho em crer que são desenhos, ilustrações do conto do Flaubert. E não, ao contrário, o Flaubert está a inspirar-se num vitral, percebes? Que não está a descrever o conto que ele escreveu. Ok. Pronto. E então o conto que ele escreve descreve um momento da vida do escritor. Não sei se genericamente, mas pelo menos dele. Aquela caçada que ele faz, e depois aquilo tem duas grandes caçadas, uma em que ele caça tudo e que ele mata todos os bichos e que ele lançava a seta e era fulminante, ele não deixava nada, como também há no Buster's Crossing, essa caçada que também dizem que o John Williams se inspira para fazer essa caçada e para descrever o seu processo de escrita. Percebes? E depois vou deixar aqui este Butcher's Crossing. O Zé Diogo Quintela também falou neste livro, falou no Augusto, escolheu Augustus do John Williams, mas convido-te a ouvir essa conversa porque ele também fala neste livro. Eu depois deixo aqui nas notas para as pessoas saberem. E portanto, e depois há uma segunda caçada, isto como se ele estivesse a acertar em tudo, porque ele tem este dilema, o próprio Flaubert, um dilema entre a consciência e estar muito consciente e técnico no seu ato da escrita e pensar muito sobre como é que vai escrever sem deixar que o seu eu se imponha, percebes? Que contamine os seus próprios sentimentos do Flaubert, ou seja, que ele tem que escrever separado de si próprio. Ele reescreve este conto ao longo da vida, foi um texto que mais o acompanhou e que ele mais alterou. Foi? Foi. Isso não sabia. Foi reescrito durante quase toda a sua vida e reescrevendo, lá está, porque é o que tu estás a dizer, ele ia adaptando, porque depois o teu eu também muda, não é? A tua visão sobre as coisas. Portanto, foi eu isso não sei. Eu acho que a questão que aparecia muito nas cartas era a ideia dele querer ter um texto perfeito e que para isso ele tinha que sair de cena, porque o artista tinha que ser a sua personalidade, o seu pensamento, a sua vontade, a sua paixão tinha que ficar à porta para ele poder escrever realmente e descrever os factos e descrever aquilo que ele queria dizer. Ao mesmo tempo tem uma carência muito grande daquela escrita por uma pena que sai e que vem perfeita exatamente porque não tem hesitações. Então há este dilema a vida toda no Flaubert, e isto também faz um bocado de paralelismo com um texto do Fernando Pessoa que tem a ver com O Homem de Porlock, que é um texto, um ensaio ou um texto do Fernando Pessoa sobre Coleridge, que escreveu um contozinho antes de um livro que ele tem, que era um conto sobre um homem que sonhou, teve um sonho e acordou e começou a escrever o sonho todo sem parar, daquilo que se lembrava, a escrever tudo numa secretária, até que batem à porta. Batem-lhe à porta e ele não quer parar
Interromperam, exato. E às tantas ele vai à porta e era o homem de Porlock, que era alguém que tinha, não sei, que queria vender qualquer coisa, já não me lembro bem. Mas que interrompe. Quando ele volta para escrever, já não se lembra do que é que sonhou. E que o Fernando Pessoa fala sobre que o homem de Porlock somos nós mesmos. Que nos interrompemos a nós mesmos, nos nossos. E portanto que ter aquela ideia única de perfeição literária só existe no sonho, quase, percebes? Porque onde tu não podes ser interrompido, porque vais estar sempre a incluir-te a ti, a interromper a tua literatura, a interromper a tua escrita, e portanto a escrita vai ser sempre imperfeita. E é uma ideia bonita. E então a lenda de São Julião Hospitaleiro vive esse drama, estás a perceber, essa dualidade do próprio Flaubert entre ser muito ágil e conseguir matar todos os seus... Pois há imensas coisas que se aprendem com quem sabe, não é? Porque formas de descrever as coisas da literatura, a forma como ele está a matar, a espada e a linha, aquilo que ele usa, depois paralisa muito com a forma como um escritor escreve. Portanto, percebe-se, e depois pelas cartas, que aquilo é sobre esse dilema da escrita. E é fascinante depois perceber, estás a ver, como isso é uma porta para tu veres mais além do próprio artista e de ti mesmo, do que propriamente só a própria lenda. Sim, vejam livros que te fazem pensar, que é ótimo, ficam contigo. A lenda de São Julião Hospitaleiro, do Flaubert. Que maravilha. E agora vamos à poesia contemporânea. O Raio sobre o Lápis, da Maria Gabriela Lansol, com os desenhos de Julião Sarmento. Ui. Esta aqui tem graça porque esta poesia é também, ela é a mesma escrita lansoliana, o termo, porque ela é mesmo estudada academicamente. Mais uma vez aqui tu és original nas escolhas, porque não são poemas comuns. Eu vou-te dizer que a Maria Gabriela Lansol é uma autora muito difícil e que me atrai a conhecer mais, descobrir mais, perceber melhor. É uma autora muito surrealista, mas ao mesmo tempo transmite, e esse livro em particular transmite uma coisa muito familiar. Ela está a viajar entre as suas memórias mais naturais de infância, com o pai, numa casa, há aquilo que é o seu mundo. Isto sou eu a ler, não é? Claro. Há aquilo que é o seu mundo mais... não sei, diria particular, no sentido em que ele se junta com o cotidiano, estás a ver? É quase como se uma pessoa estivesse no fio, na linha do lápis, exatamente porque está no fio do seu pensamento. Como se não existisse, lá está o homem de Porlock. Há uma ideia de viagem entre aquilo que é o real e o imaginário e a imaginação pura de um poeta, de um verdadeiro poeta, que é o que ela é, um alquimista, uma ideia de criação de um novo mundo. Parece que ela está naquele próprio minuto, naquele próprio segundo em que escreve aquele poema, a criar um novo mundo. E isso, apesar de muitas vezes eu não entender completamente, porque também não me parece que isso seja possível, nesta poesia tão intrincada, então muito se pode perceber melhor, e é nesse caminho que eu quero ir, estás a ver, de descobrir melhor a Maria Gabriela Lansol, porque acho que não és a única com essa vontade, porque há mesmo muitos estudos académicos sobre ela, e há tal, já há mesmo o termo, não é? A escrita lansoliana. Diz nos diários dela, na nota biográfica, que a escrita dá-se nas margens da língua e fora do universo institucional e mediático da literatura. Estás a ver? Ora bem, exatamente estavas a dizer. Uma ideia, eu não conhecia essa frase, mas é uma ideia de fronteira com um universo surreal. Um bocadinho como o Herberto Helder. Eu acho que tem um paralelismo muito grande, pelo menos para mim, não é? Claro, mas é a tua Carminho leitora a analisar. Sim, exatamente. Eu ponho-os um bocadinho na estante, eu ponho-os um ao lado do outro, percebes? A forma como se organiza uma biblioteca também acho interessante. Havia uma frase que dizia: conheces alguém quando descobres como é que ela organiza a sua biblioteca? Ou pela sua biblioteca, não é? Sim, o que é que ela lê, não é? Ainda nesta nota biográfica dos diários da Maria Gabriela, o próprio marido e também companheiro de escrita, Augusto Joaquim, ele diz: o mundo a que esta autora se refere é o nosso mundo e os problemas de fundo que o fazem tal como ele é.
lugar por onde passamos à procura de amor e de sentido. Há palavras bonitas, não é? Bonito, lindo. Boa. Maria Gabriela Lansol. E parece simples, vês? É o mundo em que vivemos. Isso é o que ele diz, não é? Porque nós não conseguimos atingir. Pois é. Mas eu tentei ler a poesia dela e fiquei. Peraí. Isto é um, porque eu, primeiro nem percebi logo que era um poema, porque depois saltava e eu pensei, isto foi online, não é? Eu pesquisar esta autora que eu não conhecia. E então é mais complexo, é mais. É uma autora muito fascinante. E depois ela funciona, por exemplo, esse livro em particular, aconselho-te, não só por causa dos desenhos fascinantes, incríveis, lindos do Julião, que é uma pessoa que para mim é muito importante e que um amigo muito profundo com quem partilhei muitas coisas que nunca vou esquecer. Por isso, abrir o livro dela e ter lá os desenhos do Julião é sempre como se estivesse um bocadinho em relação com um universo que é meu, percebes? Não sei explicar muito bem. Mas o livro inteiro, os poemas relacionam-se uns com os outros, estão a continuar uma história. Porque há elementos que se repetem, não sei explicar só lendo. Há o falcão que vai voando de poema em poema e vai tendo papéis diferentes, ou é o pai, ou é a ideia que ela tem do pai, ou é a ideia que, percebes? É muito bonito ler por um todo. O raio sobre o lápis. O raio sobre o lápis. Então agora vou fazer-te uma pergunta difícil. E depois é aqui uma coisa engraçada, porque ela é Maria Gabriela Lansol, Nunes da Cunha Rodrigues Joaquim. Os portugueses com os nomes grandes. É o nome completo. Se bem que Joaquim é nome de casada, porque ela era casada com Augusto Joaquim. Maria Gabriela Lansol, Nunes da Cunha Rodrigues Joaquim. Eu adoro os nomes portugueses compridíssimos. Lansol, Nunes da Cunha Rodrigues Joaquim. Pois, é o mesmo número. Pois. É um nome comprido. Eu vivi uns tempos em Bruxelas, né? Eu Erasmus. E tive que dar um nome de todos, já não sei para quê. És mesmo portuguesa, com este nome tão grande. E o meu nome não é tão comprido como o da Maria Gabriela. O meu também não é tão comprido e às vezes sou barrada ali nos passaportes em alguns países, porque o sistema não aceita nomes tão grandes. Pois. Era com o paciente inglês, não era a história do paciente inglês, acho que era isso, era um nome comprido mais que lhe tramou ali a... Olha, nós não entramos. Isso continua a acontecer. Sim. Eu fui barrada, mas aí foi por outras razões. Foi a agência de viagens, pôs o meu nome como Mariana Alvim, eu e os meus, éramos um grupo de 18, e o visto para entrar na Rússia era Alvim Mariana. Então, como não batia certo, não nos deixaram entrar. Fomos barrados no aeroporto, não nos deixaram entrar em São Petersburgo para... E não entraste? Não entramos, ficámos 18 pessoas. A única que conseguia entrar, é porque como é espanhola, por acaso o apelido é trocado, não é? Ficas com o nome da mãe em último lugar. Portanto, ela teve que entrar, dar a volta e vir ter connosco outra vez ao aeroporto. Ficámos 24 horas no aeroporto retidos, como o Tom Hanks num filme qualquer. Sim. Já viste como isso é bom. Por causa do nome, burocracias. É uma história para contar. É uma história boa. Então agora, pergunta que se calhar não é difícil. Não sei. Mocidade, do Joseph Conrad. A Lenda de São Julião Hospitaleiro, do Flaubert. O Raio sobre o Lápis, da Maria Gabriela Lansol. Escolhe um. Eu escolho o Mocidade. Mocidade. Queres que eu explique porquê? Força, quero. Ou então escolho... Espera aí. É difícil. É. Eu escolho esse porque sinto que vai mais profundamente à minha própria essência, àquilo que é o meu gosto pessoal mais profundo. Há um lado muito familiar e quase paternal nesse livro, também de alguma angústia por aquela perda toda que me deixou muito desconcertada. Sendo que o livro é muito mais do que isso, é muito mais do que a própria história e muito mais do que aquilo que... Mas eu acho que, em última instância, a literatura, a arte é para nós sentirmos as emoções à nossa medida e para nos fazer viajar e para nos fazer viajar não só para fora de nós, que muitos desses livros nos fazem viajar, mas também para dentro de nós e para nos autoconhecermos e às vezes revisitarmos coisas que já conhecemos, mas sentimos que elas estão vivas, que elas continuam lá, que há sentimentos que nos fazem lembrar quem somos ou quem fomos, e esse livro fez-me muito bem. Que bom, que maravilha, Mocidade, do Joseph Conrad. Agora chegamos à parte em que, tendo em conta o teu gosto literário, e aqui até pedi ajuda ao Hugo porque não queria falhar. Então, para já, lembrei-me de um livro, enquanto te lia, enquanto leitora, não, enquanto te estudava. Sim. Recomendo-te a Leila Slimani, O Perfume das Flores à Noite. Conheces? Que bom. Não li! Mas espera, isto é uma recomendação. Ai, dá-me! Adoro.
Sim. E depois, o que é que eu trouxe aqui com a ajuda? Esse eu lembrei-me, enquanto te estudava, acho que vais gostar. Eu ofereci esse livro à Márcia, que veio também a este podcast, e ela depois mandou uma mensagem a dizer que gostou imenso. E como eu não gosto de repetir presentes, já ofereci esse à Márcia, o que é que eu te trouxe? Século XIX. Poesia da Emily Dickinson. Que bom. E então, porque é que eu achei graça nesta é uma tradução, é uma edição. Olha a exatamente. edição, Tem fotografias de plantas. Então, porque isto são poemas botânicos, já que ela passou a vida rodeada pela natureza, não é? Tens as imagens das plantas, lá está, com as diferentes espécies estão identificadas com a letra da autora, e isto é uma edição bilingue, está em português e está traduzido, está em inglês e está traduzido para português, pela Ana Luísa Amaral, que era uma poeta e tradutora muito elogiada pela Helena Sacadura Cabral, que também já cá veio a este podcast. Ok. E essa poesia, depois é giro porque é considerada uma linguagem altamente desviante que arrisca tudo. E pensei, pronto, tem que ser. Porque a UC deu-me assim algumas sugestões, algumas hipóteses. E disse, não, tem que ser a poesia da Emily Dickinson, chama-se Herbarium. Adorei o livro e a edição é linda. É lindo, o livro é lindo. O livro é muito bonito. Olha, que bom. Pronto, obrigada, carinho. Mariana, adorei estar aqui contigo. Também foi eu. mesmo bonito. Que bom. E falas muito bem, explicas muito bem as coisas, foi ótimo. Obrigada. Obrigada a quem ouviu, para a semana a mais.